Sabe quando você conheceu aquele conjunto de ideias, aquela doutrina ou aquele livro que mudou completamente a tua vida? Aonde você chegou a pensar como eu vivi até agora sem ter tido contato com esse tipo de doutrina? Como a minha vida funcionava? Como é que eu me percebia? E principalmente, como é que as pessoas conseguem viver sem saber sobre isso? Para algumas pessoas, você estaria doente das ideias, mas para outras, isso daí é um pressuposto básico e fundamental para você exercer política. Até porque política é conflito e é o conflito que leva à mudança. Mas sintetizando melhor, como diria um famoso filósofo político, seria importante você racionalizar as paixões e apaixonar a razão. Olá pessoas, eu sou Bruno Scalise e esse aqui é o Sociologia no Tucupi. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paixão política. O que seria essa paixão política? Para que ela serve? Ela pode ser pensada politicamente mesmo? E sim, você pode fazer com certeza algumas atribuições, perceber alguns limites e algumas utilidades com certeza da paixão política. Quando a gente pensa em paixão política, sem dúvida nenhuma a gente começa a pensar em especial lá nos gregos antigos. Ou seja, quando você tem o desenvolvimento da filosofia, a atribuição de uma pessoa apaixonada para um grego, neste sentido, vinha muito de contra a concepção de razão. Ou seja, paixão lá vem do pathos, ou seja, vem da atribuição de pathos, que significa doença. Para um grego antigo, quando você está apaixonado é quando você está desnorteado das ideias. É quando, na verdade, você pega a sua razão e deixa de lado. Quando as suas emoções falam mais do que o teu senso crítico. Para eles, você estaria doente. É daí que vem, por exemplo, o fato de nós usarmos a atribuição de opiniões apaixonadas, por exemplo. O que é uma opinião apaixonada? Uma opinião apaixonada é uma opinião que não tem razão, ela só tem emoção. É quando você fala exatamente da maneira como você sente. É quando você expressa exatamente da maneira como os sentimentos acabam aparecendo em você. E isso é importante analisar, inclusive em alguns critérios, como por exemplo, já ali no período moderno, onde você vai ter o Hobbes falando sobre isso, o inglês Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes é considerado um dos filósofos contratualistas, ou seja, ele entende que a sociedade ela nasce, e o Estado civil ele nasce, a partir de um contrato social. Para isso, o Thomas Hobbes ele começa a pensar o que nós somos essencialmente no estado de natureza, que seria o estado antes das leis, o que foi que aconteceu, que foi necessário nós assinarmos o contrato social é uma metáfora, e a partir daí pertencer à sociedade civil. A sociedade civil que nós pertencemos até hoje. A questão é, dependendo do estado de natureza e da concepção de ser humano que você tem ali, você tem uma sociedade civil. Dependendo do problema que deu no estado de natureza, você vai ter uma solução. No caso do Thomas Hobbes, ele entende que a paixão, ou seja, os desejos, as vontades, elas se manifestam em nós e é exatamente isso que faz com que nós entremos em conflito a todo momento. Por isso que ele vai definir o estado de natureza como a pior condição da humanidade, caótico, ou seja, a guerra de todos contra todos. A todo momento nós entramos em conflito por conta das nossas paixões. Então, para ele, a paixão é um problema, tal qual para alguns gregos, porque são esses desejos incuráveis que ameaçam a todo momento o nosso bem mais importante, que seria a vida. Por isso ele condena de todas as formas o estado de natureza. Por isso você teria que assinar o contrato social ao ponto de delegar a sua liberdade para um governante em especial e aí pertencer à sociedade civil. É aí que ele vai defender o regime absolutista monárquico. Portanto, a paixão é um problema tão grande para o Hobbes, tão grande, que ameaça a todo momento o nosso bem mais importante, por isso você deveria ceder a sua liberdade para um governante e manter a sua vida salvaguardada. Embora uma visão trágica que o Hobbes tem sobre a paixão, a gente não pode deixar de considerar que na concepção dele e de outros, as vontades, os desejos, os nossos ímpetos, eles estão na formação daquilo que a gente entende como Estado moderno. Todos os sentimentos bons, mas também todos os sentimentos ruins, como ódio, como rancor, como todos os pensamentos
e atribuições negativas que você poderia ter para a péssima governança de um determinado povo. No entanto, muitos modernos vão condenar isso daí, entendendo que a paixão em si, essas vontades, elas são fundamentais para o cotidiano da nossa política. Até porque, quando você fala, por exemplo, de representação, quando você fala de um corpo político, a paixão, ela é justamente aquilo que acende de todas as formas a nossa capacidade de atuação. Claro, a paixão ela precisa ser controlada, porque se você leva de toda e qualquer forma, atendendo a todos os teus desejos, provavelmente você vai acabar passando por cima de outras paixões e outros desejos que às vezes são tão legítimos ou válidos quanto os seus. É nesse momento que a gente vê aí um conflito, mas que nesse conflito, a razão acaba se tornando fundamental para conseguir conter. Ou seja, nesse sentido político, paixão e razão não deveriam se anular. A questão é que nós geralmente, acabamos em muitos momentos, na verdade, nos levando pelas nossas paixões e entendendo que elas acabam tomando a frente da governança da nossa razão, embora situações fundamentais. Quando a gente pega um pouquinho da atuação dos movimentos sociais, por exemplo, a praxis política, que o Marx havia falado em um outro contexto, mas que a gente com certeza consegue utilizar, que seria a ação pensada, ou seja, a todo momento que você está agindo, você está pensando de maneira estrutural sobre aquilo que você está agindo, o que acaba sendo fundamental para uma relação dialética que você tem com o teu cotidiano. Ou seja, você age diante daquilo que você tem vontade, mas ao mesmo tempo você precisa de uma reflexão contínua sobre aquilo que você está agindo. E isso acaba sendo fundamental para a gente conseguir legitimar o movimento que a gente tem diante das nossas ações. Senão, a gente vai deixar mais uma vez a vontade, os desejos tomarem a frente do nosso processo, inclusive silenciando, inclusive suprimindo, inclusive desprezando, menosprezando, humilhando determinados setores que, além de terem legitimidade, também poderiam levar em conta e agrupar-se na própria luta de maneira geral. Ou seja, a paixão política é importante, sem dúvida nenhuma. É a paixão política que mantém acesa a chama da esperança, que mantém acesa a chama de todo tipo de conquista que pode parecer impossível ou quase inalcançável, mas que um dia você com certeza vai ter as mudanças necessárias, sejam econômicas, políticas, sociais, para conseguir alcançar um determinado desejo legítimo, mas também é importante que a gente entenda que essa paixão ela não pode ser desgovernada, senão ela pode acabar se voltando contra nós em determinados movimentos que já são legítimos ou que podem se tornar com certeza. Tranquilo, pessoas? Portanto, eu peço que você curte, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que a gente vai continuar falando um pouquinho sobre sociologia política e alguns outros temas. Abraço e até a próxima.